Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão aqui. Mercado, tecnologia, pesquisa, bem-estar animal, além das notícias que interessam ao setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos conversar com um tema bastante interessante. Uma pesquisa inédita conduzida pela Embrapa Sudeste, São Paulo, que alia sombreamento, bem-estar animal, ganho de peso e a integração lavoura, pecuária e floresta. E para falar sobre esse tema, essa pesquisa bastante interessante realizada lá pelo pessoal da Embrapa de São Paulo, da Embrapa Sudeste, está conosco hoje o médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, pela USP, Alexandre Rossetto, pesquisador da Embrapa. Alexandre, seja bem-vindo ao programa A Hora do Boi. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite e um abraço a todos os espectadores. Alexandre, como é que funcionou essa pesquisa, pelo seu ineditismo? A gente estava conversando anteriormente, ela foi de um plano, vamos dizer, de um plano macro até um plano micro. Como é que funcionou? Quais foram os parâmetros, analisados nessa pesquisa? Arthur, a gente trabalhou com o objetivo de verificar o quanto que o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, especialmente o sistema silvipastoril, que é uma das modalidades de integração, pode causar efeitos positivos nos animais. Essa é uma linha de pesquisa que a gente já conduz aqui na Embrapa Pecuária Sudeste há alguns anos. A gente começou com uma linha específica de emissão de gases de efeito estufa, depois a gente passou para uma linha especificamente de estresse e conforto térmico, que é onde eu atuo mais especificamente, e o nosso interesse é sempre verificar como é que a gente pode trabalhar melhor o espaço onde os animais são criados para conferir a eles mais conforto e mais bem-estar. Por que isso? Porque bem-estar hoje, para animais de produção, é uma questão em pauta. Os consumidores hoje, quando vão comprar leite, carne, ovos, pescado, eles se preocupam com a origem dos animais de produção e principalmente como esses animais são mantidos. Então, é muito importante para nós, como pesquisadores, estarmos na vanguarda, estarmos à frente e desenvolvendo sempre espaços de criação e modos de criação que permitam aos animais permanecerem dentro daquele ambiente da forma mais confortável e com o maior gabarito de bem-estar possível. Então, esse foi o ponto central desse projeto, analisando não só o ambiente, bem como a interação do animal com o ambiente e aspectos específicos da fisiologia, do funcionamento do corpo do animal, para a gente ver como é que esses animais que são criados em áreas sombreadas respondem e se diferem em relação aos animais que são criados em áreas pouco ou nada arborizadas. Algum tempo atrás eu entrevistei uma colega, acho que pesquisadora até da Embrapa também, que ela tratou sobre a questão do sombreamento e a relação ganho de peso. Só que ela trabalhou com animais jovens, bezerros ou terneiros, como a gente trata aqui no sul. Qual foi o perfil dos animais que foram trabalhados nessa tua pesquisa? Nós trabalhamos nesse projeto especificamente com animais de sobre-ano. Então, esses animais eles entraram com 1 ano e meio de idade no sistema de produção e permaneceram dentro do sistema durante 12 meses. E por que 12 meses? Porque nos cabia monitorar e avaliar esses animais em todas as estações climáticas do ano, para a gente também tentar enxergar se havia momentos do ano em que, por exemplo, na primavera ou no verão, será que o sistema de produção arborizado ele tem um impacto mais significativo do que quando a gente está trabalhando com esse mesmo sistema no outono e no inverno? Então, essas diferenças de temperatura, de radiação solar, de pluviosidade, elas são importantes de serem consideradas, a depender da época do ano que você está trabalhando e a categoria animal que você está estudando. Então, uma das nossas premissas foi trabalhar com animais já na fase de crescimento, mas um crescimento já terminal, não na fase de desmame especificamente, imediatamente, e também avaliar não só desempenho desses animais, bem como avaliar alguns parâmetros relacionados à reprodução desses indivíduos.
né? Então, nos interessa saber, né, o quanto que eles ganham de peso, né, e nos interessa também saber o quanto que o sistema pode ajudar, por exemplo, na preparação de touros que vão a campo ou voas centrais, que esse também é um nicho de mercado muito importante, né, para produtores de várias regiões do Brasil. Então esse foi o perfil do animal que a gente trabalhou. O animal de sobre-ano, né, das raças Nelore e Canchin. Trabalhamos com essas duas raças aqui, por quê? Primeiro porque o Nelore é a base, né, do rebanho de corte brasileiro, pensando na utilização no Brasil Central e região Norte. Né, 80% dos nossos animais são Nelore ou anelorados. E o Canchin porque é uma raça composta, né, derivada do Charolais e de animais zebuínos, que foi desenvolvido, né, aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, no estado de São Paulo, né, no município de São Carlos, na fazenda experimental onde fica a Embrapa Pecuária Sudeste, né, que é a fazenda Canchin, por isso que também, né, leva o nome, a raça e a fazenda. E sempre usando o Nelore como uma base de comparação, porque ele é um animal bastante termotolerante, né? E o estresse térmico é o ponto central desse projeto, né? Amenizar o efeito das ondas de calor, como nós estamos passando agora essa semana, né? Praticamente em todo o Brasil, ou as ações já corriqueiras, né, do Brasil Central e do norte do país, que são características de clima tropical, né? Tropical seco ou tropical úmido, a depender da região, mas caracterizados basicamente por altas incidências de radiação solar direta dentro do sistema de produção e caracterizado também por altas temperaturas do ar. Bom, Rosseto, eu queria que tu descrevesse talvez um pouco melhor qual foi as atitudes da pesquisa do macro, né? O que foi trabalhado e descendo para chegar até o micro. Que micro é esse que fez parte do projeto de vocês? Bom, nós trabalhamos com 3 prismas diferentes nesse projeto. O primeiro deles, a gente sobrevoou os sistemas de produção, né, com aviões, e a gente tinha câmeras térmicas embarcadas no avião, né, para a gente tirar uma série de fotografias sequenciais ao longo do ano todo e a gente comparar, né, essas imagens térmicas. Então, só para o amigo espectador entender, nós utilizamos equipamentos chamados termógrafos, e esses termógrafos eles geram termogramas que são fotografias térmicas, tá? Vou chamar assim de uma forma bem simples. O nosso primeiro objetivo era verificar o quanto que, né, de melhoria em termos de temperatura de superfície do solo, né, a pastagem arborizada ela confere comparativamente à pastagem com pouco sombreamento, né? Qual é a característica da nossa área experimental? No momento desse experimento, nós tínhamos por volta de 170 árvores por hectare, plantadas em linhas, né? Então, as duas áreas, a área testemunha, a área controle e a área teste, elas são pastagens de braquiária, cultivar piatã, né? Que é uma pastagem tropical, sendo que 50% dessa área, né, nós temos eucaliptos, né, plantados em linha, né? Essas linhas elas estão distantes a cada 30 metros e as árvores a cada 2 metros entre si. Tá? No momento da realização dessa pesquisa, essa era a configuração do nosso sistema. De forma que nós tínhamos, né, 175 árvores por hectare, mais ou menos, tá? Numa área de cobertura aí de 24 hectares de pastagem, sendo 12 de área sombreada e 12 não sombreada. Ao passarmos a cada 21 dias, né, sobrevoando essas áreas com essas câmeras térmicas, a gente foi registrando, né, a cada ponto, né, uma série de imagens que depois compuseram um mosaico. Depois a gente foi para o laboratório e avaliou essas imagens térmicas. Para você ter uma ideia, cada ponto, cada pixel dessa imagem correspondia a uma área de 20 metros quadrados, ou seja, mais ou menos do tamanho da sala que eu estou nesse momento, né? Então, a gente conseguiu fazer milhares de pontos na superfície de cada uma das pastagens, tanto naquela que era sombreada quanto a não sombreada, e depois comparar, né, a distribuição desses espaços térmicos. E a gente conseguiu verificar uma coisa muito interessante, né? Que a gente já consegue medir isso, por exemplo, com estações meteorológicas dentro dos sistemas, né? Que é a temperatura do ar, umidade relativa, que a gente sempre tem a diferença entre o sistema arborizado e o sistema não arborizado.
mas a gente conseguiu fazer isso também com um avião, né? Com essas câmeras termais. Essa técnica, Arthur, ela já vem sendo utilizada na América do Norte, por exemplo, para controlar plantações, como, por exemplo, milho e trigo, né? Mas nunca tinha sido utilizada para monitoramento de pastagens. Então, além de ser uma novidade para monitoramento de pastagem, é ainda mais novidade pelo fato de você estar monitorando áreas que incorporam pastagem e árvore. E aí a gente conseguiu fazer uma comparação interessante mostrando as ilhas de conforto térmico dentro dos sistemas sombreados, comparado com as ilhas de calor que existem, principalmente quando o solo está mais descoberto, naquelas áreas que não tem tanto capim ou não tem arbustos ou árvores disponíveis para os animais permanecerem embaixo. Então, esse já foi o primeiro ponto diferencial, utilizando uma técnica inovadora, né, que permite cobrir, né, muitos hectares de pastagem numa única abordagem, e a gente ser muito preciso nessa verificação da diferença, confirmando aquilo que a gente percebe, né, tanto no dia a dia, andando dentro da pastagem, lá, né, verificando os animais, bem como com a instrumentação que habitualmente a gente usa, que é a estação meteorológica automática convencional. Bom, e Rosseto, talvez o termo integração lavoura, pecuária e floresta não seja o mais adequado. Eu diria que seria uma derivação para uma integração pastagem, pecuária e floresta, ou no experimento aí na Fazenda Canchim existem lavouras, sei lá, de milho ou de soja, de alguma leguminosa, que fez parte do projeto? Nesse sistema de produção, a gente trabalha com integração de milho, né, numa época do ano. No nosso caso, como nós fizemos essa avaliação, né, dos animais a partir de 2020, a última safra de milho antes da entrada desses animais foi em 2019. Então, no momento específico de uso dos animais e monitoramento, especificamente desta pesquisa em si, não havia lavoura de milho integrada ali, tá? Porque ela é rotativa, ela entra, ela fica no período da safra, depois a braquiária vem, né, e ocupa o espaço dela. Então, especificamente, se a gente fosse pensar, né, a rigor, né, o sistema em si é um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Por quê? Porque ele vem sendo monitorado, ele foi plantado em 2011, e ele vem sendo monitorado ano a ano, e todos os anos a gente tem a incorporação da lavoura ali. Mas no momento desta pesquisa não havia. Então, a gente está comparando assim, rigorosamente um sistema silvipastoril, que é aquele que integra a pecuária à floresta, e comparando com o sistema testemunha, que é o rotacionado intensivo, mas sem a presença de arborização plantada, né, arquitetada por nós. Bom, e a pergunta que, né, interessa muito mais ao pessoal aqui que nos assiste do Rio Grande do Sul. E no frio, como é que funciona? Porque, claro, um sistema de sombreamento aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, ele tem praticamente duas funções, né? Ele protege no inverno, um inverno frio, um inverno ventoso, como também um verão quente. Durante essa pesquisa de vocês, chegou a ser avaliada, houve uma temporada de frio para que vocês pudessem coletar dados que melhorasse essa pesquisa de vocês? Não. Sim, nós conduzimos a pesquisa durante 12 meses, né, de coletas de dados. Portanto, aqui para nós, né, a gente tem estações bem definidas assim, né? Primavera, verão, outono e inverno. E o inverno e o outono para nós aqui, eles são frios e pouquíssimo chuvosos, diferentemente de boa parte do Rio Grande, aí, onde o inverno é chuvoso. Para nós aqui o inverno é bastante seco, né? Então as chuvas elas começam a diminuir no outono, e no período do inverno chove muito, muito pouco, né? São os meses de menor pluviosidade para nós aqui, são os meses de julho e agosto, né? Dentro dos sistemas sombreados, né, por causa da presença das árvores, e como as nossas árvores elas são plantadas em linha, né, então estabelece-se o efeito quebra-vento, né? Então as nossas estações meteorológicas elas mostram para a gente uma redução bastante significativa da velocidade do vento dentro das áreas sombreadas, quando a gente compara com as áreas não sombreadas, né, em que a gente tem somente algumas poucas árvores que são árvores nativas dispersas nessa área de pastagem.
Então, isso é um efeito importante. A gente não tem um adensamento de árvores suficiente para causar, digamos, um abafamento dos animais e aquela sensação de mal-estar durante o calor. Mas a presença da árvore e esse efeito quebra-vento é muito importante para manter a temperatura e a condição microclimática, que a gente diz ali dentro da área de pastagem, mais estável do que quando você está trabalhando numa monocultura, né? Se você se recordar aí, há poucos meses atrás, a gente teve uma onda de frio, né, muito intensa aqui no Brasil. Essa frente fria chega com muita força para vocês aí no Rio Grande, Santa Catarina, vem subindo, e quando chega aqui, né, na região do Sudeste, no Brasil Central, ela se divide em duas hastes, digamos, uma que corre, né, para o litoral, e a outra que internaliza no interior de São Paulo e entra ali, né, para o centro-oeste pelo Mato Grosso do Sul, né? E nós tivemos muitas mortes de animais de campo, né, de bovinos de corte, nessa frente fria. Nós tivemos municípios que contabilizaram mais de 350 mortes de bovinos em 2 dias de onda de frio, né? Uma situação dessa dificilmente aconteceria, Arthur, se nós tivéssemos essas áreas de pastagem mais arborizadas, né? Porque a árvore, ela tem, além desse efeito quebra-vento, ela consegue reter, né, mais umidade ali dentro do sistema e consegue fazer com que as variações de temperatura não sejam tão bruscas, né? Nem quando a gente está pensando numa onda de calor e nem quando a gente está pensando numa onda de frio, né? Então isso é uma coisa bem importante e bem interessante, né? É esse efeito protetivo dos animais. E aí vamos pensar agora, não só na questão imediata, pontual, né, de você ter, digamos, ondas, né, de inversão térmica muito intensas, mas o que vem acontecendo aí ao longo do tempo, né? Mudanças importantes do padrão de expressão climática, né, que tem mudado não somente a temperatura, mas feito com que nós tenhamos eventos cada vez mais extremos. Então, secas mais extremas, né, mais intensas e mais duradouras, né, às vezes episódios de chuva, que são chuvas diluviantes, assim, coisa que não acontecia há pouco tempo, ou então chuvas com granizo, né, ou então ondas de calor que são muito intensas e que perduram aí 5, 6, 7 dias, que obviamente impactam na fisiologia dos animais. Então, a presença da árvore nesse microambiente, que é o ambiente da pastagem, faz com que os animais tenham uma camada mais de proteção, né, do ponto de vista ambiental, para poder interagir melhor e suportar melhor, interagir com o meio e suportar melhor esses desafios, né, que às vezes são curtos e intensos, às vezes eles são duradouros, mas eles causam um estresse mais crônico nos animais, né? E aí a resposta dos animais é importante, por isso que a gente estudou também os indivíduos no meio, né? Além dessa questão ambiental, né, de passar com o avião e verificar a diferença entre os sistemas de produção, foi muito importante a gente ter verificado as respostas dos animais, estudando comportamento e fisiologia desses indivíduos dentro dos sistemas de produção. Bom, Rosseto, um dos resultados, né, dessa pesquisa de vocês e que me chamou a atenção é quando vocês se referem especificamente à água, né, em que os animais que estão, né, com seu conforto térmico, com bom sombreamento, eles consomem menos água, ou melhor, eles vão menos vezes a fonte de água, quer dizer, caminham menos, e com isso, claro, há uma economia de energia e provavelmente, né, na sequência, um ganho de peso. Explica melhor, conta um pouco mais para nós como é que resultado foi esse. Esse foi um resultado muito interessante, Arthur. Além de monitorar o ambiente, o que nós fizemos, né? Nós fizemos campanhas mensais de 2 dias consecutivos, em que nós fazíamos a observação do comportamento dos animais utilizando a técnica de observação visual. Então, cada lote de animais ele era observado por um observador treinado das 8 da manhã até o final do dia, né? Portanto, esses animais eles eram, digamos, supervisionados, né, por observadores treinados do nascer do sol até o pôr do sol, né? Então nós tínhamos aí horas de observação contínua desses animais em que nós avaliávamos, né, se ele estava, por exemplo, caminhando, se ele estava pastejando, se ele estava ruminando, se ele estava em ósseo, se ele estava deitado, se ele estava em pé, se ele ia ao coxo saleiro ou se ele ia até o bebedouro, né? Então foram atitudes, né, e comportamentos que a gente foi registrando
a todo momento. Isso ao longo dos 12 meses, né, de trabalho, 2 dias por mês para representar bem cada mês do ano e cada estação climática. Associadamente a isso, a gente trabalhou com colares, né, em cada um dos animais, em que esses colares eles portam sensores acústicos, um sensor acústico e um acelerômetro, né? Isso permitiu a gente monitorar o tempo de deslocamento desses animais, o tempo de ruminação e o tempo de ócio. Tá? E aí, obviamente, né, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, durante o experimento todo. Né? E a gente conseguiu enxergar coisas interessantes que muitas vezes estão no senso comum, né, mas que não estão quantificadas, e outras que são muito peculiares a animais que são criados em condições de mais ou menos estresse. Vou dar um exemplo. Tá? Quando a gente usou a observação, né, a técnica de observação visual, a gente foi capaz de aferir, né, por exemplo, que os animais visitavam menos os bebedouros quando eles eram criados em áreas sombreadas. Bom, se eles estão visitando menos, nesse experimento a gente não mediu o volume de água consumida por cada um dos animais, né? Mas a gente pode pressupor que se ele está visitando menos, ele está consumindo menos, né? Então essa é uma primeira pressuposição interessante. Mas o fato é que, de fato, eles vão menos ao bebedouro. Bom, isso pode ser um pouco de senso comum. Não, o animal está sendo criado numa área sombreada, então tudo bem, ele vai sentir menos sede, então ele vai beber menos água. Agora, quanto? Né? Quanto? Essa é a pergunta que o pecuarista faz para nós que somos os técnicos que desenvolvemos tecnologia. Então, nesse caso, a gente verificou 23% a menos de ida aos bebedouros, o que muito provavelmente está relacionado ao efeito poupa-água do sistema. Né? E o sistema de produção integrado, ele não tem como objetivo só enxergar o desempenho do indivíduo, do animal. Né? Ele tem uma visão mais holística. Né? E o uso inteligente dos recursos naturais é uma das grandes vantagens do sistema. Você usar melhor a terra, usar melhor a água. Né? Isso foi uma coisa que aconteceu nesse experimento. Né? E esse resultado ele confirmou um dado que a gente já tinha tido com o experimento anterior, quando nós trabalhamos com vacas doadoras de embrião, vacas canchim doadoras de embrião, que nós tivemos uma redução de visitação ao bebedouro de 26%, quando as vacas também eram criadas em sistemas arborizados. Então, esse é o primeiro efeito interessante. Né? Bom, mas e o monitoramento eletrônico, né? Isso que a gente faz por computador, né? O animal tá lá na pastagem e eu estou recebendo aqui no escritório informações em tempo real sobre ele, né? O que essa instrumentação de pecuária de precisão me mostrou, né? Quando eu estou comparando o sistema sombreado e não? Será que teve diferença? Teve, e teve diferenças significativas. Olha que coisa bacana. Quando um animal ele pasteja numa área de pastagem pouco arborizada ou sem árvores, né, o que acontece ao longo do dia? Ele recebe aquela radiação solar direta, ele acumula, né, boa parte desse calor recebido, né, e ele precisa dissipar esse calor. O bovino ele precisa dissipar o calor, ele é um animal que tem uma temperatura interna numa faixa relativamente estável, né, e quando a temperatura interna dele começa a subir muito, ele precisa dissipar, né, sob risco, se não conseguir fazer isso, entrar em um quadro de estresse térmico. Muito bem. O que os animais criados a pleno sol faziam? No momento em que a radiação era mais intensa, ou seja, entre 10 da manhã e 3 da tarde, eles repousavam. Então eles se deslocavam menos. Ao se deslocar menos, o deslocamento do bovino criado a pasto está muito relacionado com o comportamento ingestivo dele. Né? Ele tem que buscar o alimento, diferentemente da vaca estabulada, né? Vaca de leite estabulada ou um bovino de corte em confinamento, que o alimento chega até ele, chega até o coxo, ele está a metros, né, do alimento. No pasto não. Animal em área de pastagem, vocês sabem bem, né, o animal tem que buscar essa comida. Se o animal anda menos, né, ele busca menos comida. Se ele ingere menos, obviamente que o ganho dele risca, né, de ser menor do que um animal que está se alimentando num padrão normal. Então esse é o primeiro ponto. Então os animais eles andavam menos e buscavam menos a comida. Muito bem, o que acontecia à noite com os animais criados em áreas não sombreadas? Para compensar essa falta de busca de alimento, eles durante a noite e a madrugada, eles caminham muito mais do que os animais criados em áreas sombreadas.
Só que, né, o bovino é de noite que ele começa a perder boa parte dessa energia térmica, né? Então, a noite é o momento de repouso e de restauro desses animais, de restabelecimento das funções fisiológicas basais dele, né? Então, o animal, né, que tinha que estar paradinho, quietinho, né, descansando, perdendo ainda mais esse calor, né, para poder se recuperar para o dia seguinte começar de novo, né, todas as atividades cíclicas, né, que ele faz ao longo de um dia completo, ele tem que se deslocar mais e ele tem que se alimentar. O deslocamento gera calor, né? Porque por causa da questão da ativação muscular. Ele tem que caminhar, isso está gerando calor. E ao comer de madrugada, mais do que os animais em área sombreada, ele gera mais calor por conta da ruminação. Então, no momento que ele tinha que estar perdendo calor, ele está executando mais intensamente duas atividades que geram calor: caminhar e ruminar, né? E isso, naquele momento do final do dia, né, já noite, madrugada, faz com que esses animais acumulem mais calor no momento que eles tinham que estar perdendo. Então, além do estresse agudo que ele teve durante o dia, porque ele já ficou lá recebendo aquela radiação solar em cima dele diretamente, ele ainda, né, ao longo da noite, né, acumulou mais calor. Então, você tem o estresse agudo ao longo do dia e essa falta de restauro durante o período noturno, que faz com que ele vá apresentando um estresse crônico, né, ao longo do tempo. Então, esse é o estopim, né? O estresse libera cortisol, e aí isso é o estopim para que a gente tenha a redução, né, de ganho, né, seja para gado de corte ou de produção, quando a gente está falando de gado leiteiro, porque o animal precisa usar energia para perder essa energia térmica acumulada. E aí ele sacrifica, né, o crescimento corpóreo e sacrifica a produção de leite. Bom, essa pesquisa, né, é interessantíssima, ela foi premiada, inclusive, né, no projeto premiado pela Associação Brasileira de Zootecnia, de zootecnistas, né, durante um painel de bem-estar animal no Congresso Brasileiro de Zootecnia. Alexandre Rossetto, eu agradeço demais a tua participação no programa Hora do Boi. Eu acho que dados e informações extremamente importantes, né, para todo homem do agronegócio, como eu digo, que queira melhorar suas eficiências produtivas e até reprodutivas. Eu deixaria mais alguns instantes para as tuas considerações finais. Eu gostaria, Arthur, de fazer uma colocação, né? É um trabalho já de muitos anos, né? É uma linha de pesquisa. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Esse foi um projeto financiado pela FAPESP e pela Embrapa. Tivemos apoio, né, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal Rural do Amazonas, em associação, né, com também pesquisadores de fora do Brasil, da Universidade de Milão, Universidade de Bolonha, ou seja, um grupo, né, multidisciplinar, né, de veterinários, agrônomos, zootecnistas, biólogos, né, pessoas que estudam o sistema de forma bastante abrangente, né, em várias instituições, e a gente juntando as fortalezas de cada uma das nossas equipes, né. Então, é um trabalho que foi premiado, né, a gente, com muito orgulho, recebeu o prêmio na reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, mas obviamente que o prêmio é um prêmio coletivo, né, e que valoriza, obviamente, o trabalho multidisciplinar e multi-institucional, né. E do ponto de vista técnico, né, gostaria de deixar o meu recado ao amigo pecuarista, né, que é claro que quando a gente pensa em sistemas integrados de produção, e principalmente em incorporação de árvores na pastagem, a gente entende que o pecuarista não deve e nem precisa, obrigatoriamente, transformar 100% da área da sua propriedade em uma integração, né? Mas existem regiões, né, e áreas específicas dentro da propriedade que podem aos poucos serem transformadas e incorporar os sistemas integrados, porque os sistemas integrados, eles são muito vantajosos quando você faz a somatória de todos os elementos ali, né? Um sistema integrado, por exemplo, em ILPF, você não tem só o rendimento do boi, né? Você tem o rendimento do boi, você tem o rendimento da madeira, você tem o rendimento da lavoura, né? E obviamente que esses componentes isoladamente, eles rendem menos do que as monoculturas, né? Por exemplo, produção de árvore,
de madeira, né, num sistema integrado, é menor do que uma monocultura de eucalipto. Né? Isso é claro. Por quê? Porque aqui você tem os sistemas interagindo entre si, de certo modo, até competindo, né, os elementos do sistema. Né? Pastagem, árvore, boi. Né? Mas quando você faz a somatória e você faz o balanço de quanto que isso traz de benefício ambiental, né? Nós estamos falando de ganhos imediatos e ganho para as próximas gerações. Né? Se a gente quer que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, né, continuem, né, na atividade agrícola, na atividade pecuária, a gente tem que pensar com muito carinho em relação à questão do uso do espaço rural e dos recursos naturais. Né? E os sistemas integrados são excelente alternativa para você aumentar a biodiversidade, manter equilíbrio do sistema, para você ganhar dinheiro, obviamente, né, com os elementos ali de dentro, porque, né, óbvio que o sistema ele serve-se a isso, né, também. O nosso ganha-pão depende do rendimento de cada parte do sistema. Né? Mas o amigo pecuarista precisa entender isso e precisa pensar nas gerações futuras e trabalhar, né, com uma consciência de que integrar é muito importante para a gente manter, né, a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção. Esse foi o médico veterinário Alexandre Rossetto, pesquisador da Embrapa Sudeste, na fazenda São Carlos, na fazenda Canchim, no município de São Carlos. Gostou do programa? Deixe o seu like e agite o sininho ali para receber informação qualificada toda semana. O programa Hora do Boi encerra por aqui. Até mais.